Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui para a gente poder finalizar com o livro de Juízes. Hoje é o último dia da leitura do livro de Juízes, mais um livro aí que a gente vai completar. E esse vídeo aqui que eu estou gravando hoje, ele foi gravado no mesmo dia do vídeo anterior. O vídeo anterior, no caso, ele foi publicado no sábado e esse vai ser publicado no domingo, no caso para mim, amanhã. E por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Até para explicar para você por que eu estou fazendo esse vídeo em sequência um com o outro. Amanhã eu vou estar presente no aniversário e como eu já falei aqui algumas vezes, né, para não atrapalhar o meu projeto principal, que é a leitura bíblica, eu estou dando uma adiantada aqui. Como eu sei que lá provavelmente eu devo chegar muito cedo e sair muito tarde, sei que poderia atrapalhar o meu projeto da leitura bíblica, então eu decidi adiantar. Melhor do que atrasar, se eu fosse deixar aí para segunda-feira, poderia atrasar aí e não é esse o propósito. O propósito é ler a Bíblia completa por durante um ano. Então, se a gente sabe que no outro dia a gente vai estar agarrado, vai ter um evento, vai participar de alguma coisa, por que não adiantar isso e não deixar para depois? Então eu vou dar uma adiantada aqui, tá bom? Só explicando para você que está vendo esse vídeo aí, que eu dei uma adiantada, mas esse vídeo vai ser publicado no domingo. Fechou? Hoje nós vamos ler Juízes do capítulo 19 até o capítulo 21, ok? E que a gente vai finalizar com esse livro. Vamos poder fechar aqui mais uma conquista, mais um objetivo aí de terminar o livro de Juízes. Vamos iniciar aqui agora no capítulo 19. Nesse tempo, quando ainda não havia rei em Israel, um levita morava no fundo da região montanhosa de Efraim e tinha uma concubina originária de Belém de Judá. A concubina foi infiel para com ele e o deixou voltando para a casa de seu pai em Belém de Judá. Aí permanecendo durante 4 meses. O homem foi procurar a mulher para agradá-la e a trazer de volta. Levou consigo um servo e 2 jumentos. Quando estava chegando, o pai da moça o viu e saiu todo contente para recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o hospedou, e ele aí ficou 3 dias comendo, bebendo e dormindo. No quarto dia, quando se levantaram de manhã, o levita preparou-se para partir. Então o pai da moça disse ao genro: Primeiro se alimente, coma um pedaço de pão, e depois vocês partirão. Sentaram-se, comeram e beberam juntos. O pai da moça disse ao genro: Por favor, eu lhe peço, fique mais esta noite e alegre o seu coração. Como o levita se preparava para partir, o sogro insistiu, então ele pernoitou. No quinto dia, o genro levantou-se de manhã para ir embora. Então o pai da moça disse: Primeiro se alimente. Ficaram assim até quase o fim do dia e comeram juntos. Quando o levita se levantou para partir com sua concubina e o seu servo, o sogro pai da moça lhe disse: Já está ficando tarde. Passe aqui a noite e alegre o seu coração. Amanhã você madrugará e partirá para casa. Mas o levita não quis passar a noite. Partiu e chegou até perto de Jebus, isto é, Jerusalém. Levava consigo os 2 jumentos carregados, a mulher e o servo. Quando chegaram perto de Jebus, já havia entardecido, e o servo disse ao patrão: Podemos desviar para essa cidade dos Jebuseus e dormir aí. O patrão replicou: Não vamos sair do nosso caminho para ficar numa cidade de estrangeiros, de gente que não é israelitas. Vamos continuar até Gabaá. E acrescentou: Vamos chegar até um desses lugares, Gabaá ou Ramá, e aí passaremos a noite. Foram então mais longe, e ao pôr do sol estavam perto de Gabaá de Benjamim, e entraram aí para passar a noite. O levita entrou e sentou-se na praça da cidade, mas ninguém o convidou para passar a noite em casa. Pela tarde, é bem bacana aqui que a gente vai imaginando, né? Vai escutando aí, vai lendo, na verdade, a palavra, e vai imaginando toda a cena para você ver. Pela tarde chegou um velho que voltava do trabalho no campo. Ele era de Efraim e, portanto, também ele vivia como imigrante em Gabá, enquanto os dos lugar eram benjaminitas.
O velho ergueu os olhos, viu o viajante na praça da cidade e lhe perguntou: De onde você vem e para onde vai? O outro respondeu: Estamos viajando de Belém de Judá para a região montanhosa de Efraim. Eu sou de lá. Fui a Belém de Judá e estou voltando para casa, mas ninguém me ofereceu hospedagem. Entretanto, temos palha e forragem para nossos animais, e eu também tenho pão e vinho para mim, para minha mulher e para o servo que nos acompanha. Não precisamos de nada. O velho disse: Seja bem-vindo. Deixe-me ajudá-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. Então o velho fez o levita entrar em sua casa e deu forragem aos jumentos. Os viajantes lavaram os pés e depois comeram e beberam. Estavam se reconfortando quando apareceram uns desocupados da cidade que rodearam a casa e, batendo na porta, diziam para o velho dono da casa: Mande sair o homem que entrou na sua casa. Queremos aproveitar dele. O dono da casa saiu e pediu: Por favor, irmãos, não cometam esse crime. Ele é meu hóspede, não façam essa infâmia. Vejam, tenho uma filha solteira, vou trazê-la a vocês para que façam o que quiserem. Não façam, porém, uma infâmia contra esse homem. Mas eles não deram ouvidos. Então o levita pegou sua concubina e a levou para fora. Eles a violentaram, abusaram dela a noite toda até de madrugada e a deixaram ao amanhecer. De madrugada a mulher voltou e caiu diante da porta da casa onde seu marido se havia hospedado, e aí ficou até o amanhecer. De manhã, o marido se levantou, abriu a porta da casa e estava saindo para continuar a viagem, quando encontrou a mulher caída na porta com as mãos sobre a soleira, e lhe disse: Levante-se e vamos embora. Mas ela não respondeu. Então o levita a colocou sobre o jumento e se pôs a caminho. Quando chegou em casa, pegou uma faca, tomou o cadáver da sua mulher, cortou em 12 pedaços e o mandou para o território de Israel. Todos os que viram isso comentavam: Nunca aconteceu, nem se viu coisa igual, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito até hoje. Reflitam sobre o assunto e tomem uma decisão. Eu vou deixar para explicar sobre, sobre essa história mais no final, tá? Vou ler aqui completinho, até porque ela é bem grandinha, mas ela tem uma conclusão aqui, então vou deixar para explicar um pouquinho no final. Explicar também aquilo que eu entendi, né? Vamos aqui agora capítulo 20. Até mesmo explicando, eu já falei em alguns vídeos anteriores, mas é sempre bom ressaltar. Tem alguns livros da Bíblia aqui que eu nunca li, tá? Então eu não tenho um conhecimento aprofundado, e como eu já expliquei diversas vezes aí em alguns vídeos anteriores, que a ideia aqui não é parar e estudar todos os livros que a gente vai ler, senão nós não vamos dar conta, né, de cumprir com esse projeto de fazer a leitura completa por durante um ano. Como eu já expliquei algumas vezes, eu sempre tive o costume de ler a Bíblia, mas eu sempre repeti os mesmos livros. Eu gostava muito de ler os Evangelhos e alguns livros ali do Novo Testamento. Então, alguns livros aqui do Antigo Testamento, para mim, é super novidade. Eu até já ouvi algumas histórias, né, principalmente histórias de Moisés. A gente leu ontem sobre a história de Sansão. Então, são histórias bastante conhecidas. Mas alguns livros aqui, para mim, é totalmente surpresa. Então, tem algumas coisinhas, tem algumas passagens, algumas leituras que eu, de fato, não consigo entender profundamente. Mas não significa que eu não vou voltar nelas depois e não vou tentar estudar elas mais a fundo. Mas a ideia é continuar com essa leitura completa, tá bom? Vamos aqui agora começar com o capítulo 20. Todos os israelitas, desde Dan até Bersabeia, incluindo o território de Galaade, foram com um só homem e se reuniram em assembleia diante de Javé, em Masfa. Os chefes do povo e todas as tribos de Israel participaram da Assembleia do Povo de Deus. Eram 400.000 guerreiros armados de espada. Os benjaminitas ficaram sabendo que os israelitas tinham ido a Masfa. Então os israelitas disseram: Expliquem como é que esse crime foi cometido. O levita, marido da mulher que tinha sido morta, declarou:
Minha mulher e eu chegamos a Gabaá, de Benjamim, para passar a noite. Os moradores de Gabaá se levantaram contra mim e, durante a noite, cercaram a casa onde eu estava. Eles queriam me matar e violentaram minha concubina, que acabou morrendo. Então peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e os mandei por toda a herança de Israel, porque haviam cometido um crime infame em Israel. Vocês todos são israelitas, conversem e tomem uma decisão. Todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Ninguém de nós voltará para sua tenda ou para casa. Vamos fazer o seguinte contra Gabaá. Vamos sortear os que deverão atacá-la. De todas as tribos de Israel, tomaremos 10 homens de cada 100, 100 de cada 1.000 e 1.000 de cada 10.000. Eles se encarregarão dos mantimentos para o povo, para que o povo, chegando a Gabaá de Benjamim, trate a cidade de acordo com a infâmia que ela cometeu em Israel. Desse modo, todos os israelitas se reuniram como um só homem contra a cidade. Então, as tribos israelitas mandaram mensageiros para toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que crime é esse que foi cometido entre vocês? Entreguem esses bandidos que estão em Gabaá para que os executemos e eliminemos o mal do meio de Israel. Os benjaminitas, porém, não deram ouvidos a seus irmãos israelitas. Foram de suas cidades e se reuniram em Gabaá para guerrear contra os israelitas. Nesse dia, os benjaminitas, vindo das diversas cidades, se alistaram. Eram cerca de 26.000 homens armados de espada, sem contar os habitantes de Gabaá. Nesse exército se alistaram 700 homens escolhidos, canhotos capazes de acertar com a funda um fio de cabelo sem errar. Os homens de Israel também se alistaram sem incluir Benjamim. Eram 400.000 homens armados de espadas e preparados para a guerra. Foram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá em primeiro lugar para guerrear contra os benjaminitas? Javé respondeu: Judá. Os israelitas madrugaram, acamparam diante de Gabaá e saíram para combater Benjamim, colocando-se em ordem de batalha diante de Gabaá. Mas os benjaminitas saíram de Gabaá e nesse dia massacraram 22.000 israelitas. Os israelitas voltaram a Betel para chorar até tarde diante de Javé. Depois consultaram a Javé perguntando: Devemos lutar de novo contra o nosso irmão Benjamim? Javé respondeu: Marchem contra ele. Então os israelitas se refizeram e novamente formaram ordem de batalha no mesmo lugar no dia anterior. No segundo dia, os israelitas se aproximaram dos benjaminitas, mas nesse mesmo dia os benjaminitas saíram de Gabaá contra eles e massacraram mais 18.000 israelitas, todos armados de espada. Então todos os israelitas foram a Betel com o povo, choraram aí sentados diante de Javé, jejuaram nesse dia até a tarde, ofereceram a Javé holocaustos e sacrifícios de comunhão, e depois consultaram a Javé. Nesse tempo, a arca da aliança de Deus estava nessa região, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Araão, oficiava junto a ele. Eles perguntaram: Devemos sair para combater nosso irmão Benjamim ou devemos desistir? Javé respondeu: Ataquem, porque amanhã eu o entregarei a vocês. Então os israelitas armaram emboscadas em torno de Gabaá e no terceiro dia marcharam contra os benjaminitas e, como das outras vezes, se organizaram para a batalha diante de Gabaá. Os benjaminitas saíram ao encontro dos israelitas e foram atraídos para longe da cidade. Como das outras vezes, começaram a ferir alguns do povo nos caminhos que vão para Betel e para Gabaon. Desse modo, mataram em campo aberto cerca de 30 israelitas. Os benjaminitas comentaram: Vencemos como na primeira vez, mas os israelitas tinham combinado: Vamos fugir para atraí-los para os caminhos, longe da cidade. Então a maior parte dos israelitas abandonou suas posições e se organizou em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel apareceu do lugar em que estava a oeste de Gaba. 10.000 homens escolhidos de Israel chegaram diante de Gabaá
e começou um combate violento, sem que os benjaminitas percebessem a desgraça que os aguardava. Javé derrotou Benjamim diante de Israel. Nesse dia, os israelitas mataram 25.100 homens, todos armados de espada. Os benjaminitas perceberam que tinham sido derrotados. Os israelitas cederam terreno a Benjamim porque confiavam na emboscada que tinham preparado contra Gabaá. Então os que estavam na emboscada se lançaram rapidamente contra Gabaá, apareceram de repente e passaram todo o povo da cidade ao fio de espada. Os israelitas tinham combinado um sinal com os que estavam na emboscada. Estes deviam fazer subir da cidade uma nuvem de fumaça como sinal. Nesse momento, os israelitas que estavam no combate recuariam, dando meia volta. Os benjaminitas já tinham sido matado uns 30 israelitas e comentavam: vencemos como no primeiro combate. Nesse momento, porém, a fumaça começou a subir da cidade. Os benjaminitas olharam para trás e viram que a cidade inteira ardia em chamas até o céu. Então os israelitas deram meia volta e os benjaminitas se apavoraram, vendo que estavam perdidos. Então os benjaminitas fugiram dos israelitas, tomando a direção do deserto, mas os perseguidores os alcançaram, e os que vinham da cidade os massacraram, atacando-os pela retaguarda. Os israelitas cercaram os benjaminitas, os perseguiram sem tréguas e os foram esmagando até perto de Gaba, do lado leste. 18.000 guerreiros benjaminitas caíram mortos. Na fuga, eles foram para o deserto para os lados do rochedo de Remon. Pelo caminho, ainda caíram cerca de 5.000. Depois os israelitas o seguiram de perto de Gadaã e o mataram mais 2.000 homens. O número total dos benjaminitas que caíram nesse dia foi de 25.000 homens, armados de espadas, todos guerreiros. Na fuga, 600 homens foram para o deserto, na direção do rochedo de Remon, e aí ficaram 4 meses. Os israelitas se voltaram contra os benjaminitas e passaram a fio de espada a população masculina da cidade, e até mesmo o gado, e tudo o que encontraram. Também puseram fogo em todas as cidades que encontravam. Capítulo 21. Os israelitas tinham feito este juramento em Masfa: ninguém de nós dará sua filha para casar com nenhum benjaminita. Foram para Betel e ficaram aí, até a tarde, sentados diante de Deus, gemendo e chorando, inconsoláveis. E diziam: Javé, Deus de Israel, por que aconteceu isso em Israel? Hoje uma tribo de Israel desapareceu. No dia seguinte madrugaram, construíram aí um altar e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. Depois perguntaram: quem das tribos de Israel não compareceu à assembleia diante de Javé? Isso porque eles tinham feito o juramento solene contra quem não se apresentasse diante de Javé, em Masfa. Quem não comparecesse se tornaria réu de morte. Os israelitas ficaram com pena de seu irmão Benjamim e diziam: hoje uma tribo foi cortada de Israel. Como podemos providenciar mulheres para os sobreviventes? Nós juramos que nunca lhe daríamos nossas filhas em casamento. Então eles perguntaram: quem das tribos de Israel não compareceu à assembleia diante de Javé em Masfa? Perceberam então que ninguém de Jabes de Galaade tinha vindo ao acampamento onde foi feita a assembleia. Foram contados todos os que tinham comparecido e, de fato, ninguém de Jabes de Galaade tinha vindo. Então a comunidade mandou para lá 12.000 homens armados, com esta ordem: vão e passem ao fio de espada todos os habitantes de Jabes de Galaade, inclusive mulheres e crianças. Façam de modo que todos os homens e as mulheres casadas sejam mortos. Deixem com a vida apenas as solteiras. E eles assim fizeram. Entre os habitantes de Jabes de Galaade, encontraram 400 jovens não casadas e as levaram ao acampamento em Silo, que está na terra de Canaã. Então toda a comunidade mandou mensageiros com propostas de paz aos benjaminitas, que estavam no rochedo de Remon. Os benjaminitas voltaram e os israelitas lhe deram as mulheres de Jabes de Galaade, que tinham sido deixadas com vida.
mas essas não eram suficientes para todos eles. O povo teve piedade de Benjamim, porque Javé havia provocado um vazio entre as tribos de Israel. Os anciãos da cidade perguntaram: o que é que vamos fazer para os restantes das mulheres, já que as mulheres benjaminitas estão mortas? E acrescentaram: como preservar um resto para os benjaminitas que escaparam, a fim de que não desapareça uma tribo de Israel? Nós não podemos dar mulheres para eles dentre as nossas filhas, porque os israelitas fizeram um juramento, amaldiçoando quem desse a mulher para os benjaminitas. E continuaram: há uma festa anual de Javé, em Silo, que fica em norte de Betel, ao leste do caminho que sobe de Betel para Siquém e ao sul de Lebona. Sugeriram então aos benjaminitas: vão e escondam-se entre as vinhas. Fiquem observando e, quando as moças de Silo saírem para dançar, vocês saiam das vinhas e cada um de vocês rapte uma mulher para si dentre as moças de Silo, e depois retornem com elas para o território de Benjamim. Se os pais ou irmãos delas forem reclamar com vocês, nós lhe diremos: procurem compreender, não podemos tomar mulheres para cada um deles na guerra, e vocês também não poderiam dar a eles, porque nesse caso vocês se tornariam culpados. Assim fizeram os benjaminitas. De acordo com os números deles, tomaram para si esposas entre as dançarinas que raptaram. Depois partiram e retornaram para o território deles. Eles construíram as cidades e se estabeleceram nelas. Depois disso, os israelitas se dispersaram, cada um para a sua tribo e o seu clã, saindo daí, cada um para o seu território. Nesse tempo, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia correto. Eu vou destacar aqui a explicação que a Bíblia nos traz sobre essa história que a gente leu aqui do 19 até o 21, tá bom? Para ficar um pouco mais claro aí para você que acompanhou essa leitura. Preste atenção. Essas narrativas mostram alguns princípios básicos para se preservar um mínimo de relacionamento e unidade entre as tribos. Destaca-se como dever sagrado a hospitalidade, ou seja, hospedar bem o outro, hospedar bem o seu irmão estrangeiro. O retardamento da narrativa é justamente para se salientar esse aspecto. Os habitantes de Gabaá e os benjaminitas violam esse dever, ou seja, eles não cumprem com essa hospitalidade. O capítulo 20 mostra como as tribos reagiam com rigor contra aqueles que violavam essa hospitalidade. Talvez o único gesto de solidariedade capaz de manter a sobrevivência num território ainda cheio de inimigos. Já o capítulo 21 mostra como era necessário preservar a existência de todas as tribos e evitar a todo custo o extermínio de uma delas. Nessas circunstâncias, o rigorismo cede lugar à piedade e à compreensão. Então a gente viu aqui que por muitas vezes eles tiveram que colocar a justiça ali no meio, pois alguns não estavam querendo ser solidários com seus irmãos. Então o livro de Juízes, nos ensina muito aí a trabalhar com justiça, a agir com justiça e ser solidário com as pessoas ao nosso redor. Ser solidário com o nosso irmão que vem de um outro lugar, que vem de uma outra região, ou até mesmo que está conversando com nós assim, cara a cara, numa rua, um desconhecido. Ser solidário com os nossos irmãos. Então a Bíblia tem muita coisa a nos ensinar. E aqui a gente finaliza com o livro de Juízes, e aí depois nós vamos começar com o livro de Ruth. Fechou? Espero você aí no próximo vídeo. Que Deus abençoe você, a sua família. Eu tô aqui no final de semana. Vou desejar um bom final de semana para você. Mas se caso você estiver vendo esse vídeo na semana aí depois, tenha uma boa semana, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana, um bom mês, um bom ano. Que Deus cuide muito de você e da sua família. Ok? Até mais. Um beijo e um abraço no seu coração.